Boa noite, eu sou Andréa Volpato. E os destaques do noticiário de hoje são: a Alesp aprova a Bolsa Estágio para alunos do ensino técnico. E a água potável gratuita em grandes eventos. O pedido de pensão alimentícia sem necessidade de advogados. A Petrobras valoriza 40,9 bilhões em um dia, de próximo mais ou menos do valor de mercado da PetroRio. O Ricardo Nunes destaca uma proposta para a Prefeitura de São Paulo. Cofundador da Meta se torna o brasileiro mais rico da história. E o PCA 15 desacelera em agosto. Dividendos dá vale para o resto do ano. Incêndios e seca agravam uma crise na produção de cana-de-açúcar em São Paulo. E ações americanas oscilam após grupamento. E para comentar sobre as nossas notícias econômicas, temos o nosso especialista de Direito Financeiro, o doutor Luciano Pérez. E o Vivax News está no ar. A Alesp aprova uma bolsa estágio para alunos do ensino técnico. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou recentemente uma nova iniciativa que promete transformar a experiência de estágio para alunos de cursos técnicos do ensino médio da rede estadual. A partir de agora, estudantes poderão receber uma bolsa de estágio de até R$ 1.000 mensais, com o custo sendo arcado pelo governo paulista. Segundo a nova legislação, os alunos terão oportunidade de realizar estágios em instituições privadas, com o governo assumindo o pagamento da bolsa. Além da remuneração, o programa inclui um segundo contra acidentes, que é um seguro contra os acidentes pessoais para os participantes. As empresas contratantes serão responsáveis por fornecer o auxílio transporte e supervisionar para acompanhar o estágio. O programa destina-se especialmente a estudantes das áreas de tecnologia, como ciências de dados e desenvolvimento de sistema, que poderão receber até R$ 1.000 por mês. Para os demais cursos técnicos, o valor da bolsa será de até R$ 650 mensais. O estagiário irão trabalhar 4 horas por dia, totalizando 20 horas semanais. E o estágio terá duração de 6 meses. Os estágios deverão começar entre o final deste ano e o início de 2025. Inicialmente, o programa beneficiará 5.000 alunos, com a expectativa de expansão para até 30.000 alunos de estágios no futuro. Após completar o período de estágio, os estudantes poderão ter a oportunidade de efetivar os seus contratos com as empresas, facilitando a inserção no mercado de trabalho. Excelente notícia, né? Agora vamos falar sobre a água potável gratuita em grandes eventos. O governo federal publicou no Diário Oficial da União uma portaria que exige que grandes eventos ofereçam a água potável gratuita ao público até o final deste ano. Essa medida, que corresponde à recente onda de calor, a baixa umidade que afeta o país, entra em vigor imediatamente e permanecerá válida por 120 dias, até o Natal de 2024. Após esse período, o governo irá avaliar se a portaria deve ser mantida ou modificada. De acordo com a nova portaria, as produtoras de evento deverão assegurar que garrafas de uso pessoal, com água ou não, estejam disponíveis gratuitamente para o público. Além disso, devem ser instaladas as ilhas de hidratação em locais estratégicos do evento, permitindo que o público reabasteça suas garrafas sem custo. As produtoras também são responsáveis por garantir a presença de pontos de venda de comida e bebida, bem como
pontos de distribuição gratuita de água em áreas do evento de fácil acesso. E para garantir a segurança dos participantes, a portaria exige que os eventos disponibilizem o espaço físico e a estrutura necessária para um atendimento rápido em casos de emergência, relacionadas à saúde ou outras situações de perigo. Embora a portaria permita que eventos restringam o uso de garrafas de determinados materiais para assegurar a segurança, ela não proíbe a venda de água. No entanto, devem ser oferecidas opções gratuitas e os órgãos de defesa do consumidor ficarão encarregados de fiscalizar possíveis abusos nos preços da água. Agora vamos falar sobre pedido de pensão alimentícia sem necessidade de advogado. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os pedidos de pensão alimentícias poderão continuar sendo feitos diretamente ao juiz, sem a necessidade da presença de advogados. A lei atual já prevê que a presença de um advogado na hora do pedido de pensão é opcional. A questão voltou à pauta do STF após o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil questionar a legislação que dispensa o advogado na audiência inicial da ação de alimentos. Para a OAB, a ausência é um representante legal. Nesse momento, é incompatível com os princípios constitucionais, como a isonomia, que é o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e o direito à defesa técnica. O relator da ação, ministro Cristiano Zanin, argumentou que a dispensa do advogado na fase inicial busca proteger a integridade da pessoa que busca o seu direito. Dada a urgência do pedido, ele ressaltou que após a primeira audiência, o juiz designará um advogado para atuar no processo. E o STF já havia reconhecido anteriormente que a defesa técnica é essencial para garantir o contraditório e a ampla defesa, como observado em casos similares. No entanto, Zanin citou decisões anteriores, como a que permitiu a dispensa do advogado nos juizados especiais cíveis para causas de valores inferior a 20 salários mínimos, como precedentes que justificam a exceção. E a OAB argumenta que a dispensa do advogado não traz benefícios significativos em termos de celeridade, ou economicamente, para apenas cria uma nova etapa processual sem ganhos claros. O julgamento da ação foi realizado em sessão virtual e concluído no dia 16 de agosto, com o ministro Edson Fachin, sendo o único a votar contra a decisão. Petrobras valoriza e se aproxima do valor de mercado da PetroRio. O bom desempenho da Petrobras na Bolsa de Valores nesta segunda-feira, no dia 26 de agosto, resultou em um acréscimo de 40,9 bilhões em seu valor de mercado, quase equivalente ao valor de mercado da PetroRio, que é estimado em 42,15 bilhões, com uma alta de 7,26% nas ações preferenciais e 8,96% nas ordinárias. A Petrobras encerrou o dia com um valor estimado em 534,9 bilhões, comparado aos 494,10 bilhões registrados na sexta-feira anterior. De acordo com o levantamento da Elos Aita, que é a consultoria especializada em dados do mercado financeiro, essa valorização é a mais significativa desde o dia 12 de agosto de 2022, quando as ações da Petrobras tiveram uma alta de 7,43%. O aumento das ações está intimamente ligado ao desempenho do petróleo, que subiu fortemente devido à escalada de tensões no Oriente Médio. No final de semana, o grupo extremista Hezbollah, do Líbano, lançou uma série de foguetes e drones contra Israel, no norte do país. Em resposta, Israel mobilizou cerca de 100 aviões para atacar os lançadores de mísseis do Hezbollah. Além disso, a recomendação de compra de Morgan Stanley contribuiu para o bom desempenho das ações da Petrobras. O banco americano atualizou o seu relatório no fim de semana, recomendando a compra das ações da companhia e ajustando o preço-alvo para a ADRS da Petrobras em 18 para 20 dólares,
o que representa um potencial de valorização de aproximadamente 40% em relação à cotação do último fechamento. Morgan Stanley destacou que o endividamento extraordinário potencial continua intactado e que a tese de investimento está focada na remuneração aos acionistas. A projeção do banco é de que a Petrobras possa realizar uma distribuição adicional cerca de 7 bilhões de dólares, com pagamentos programados entre quarto trimestre de 2024 e o de 2025 também. Agora eu convido o Dr. Luciano para comentar sobre a valorização da Petrobras. Seja bem-vindo, Dr. Luciano. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos os telespectadores da família da Rede Vivax Televisão. Quem apostou na Petrobras deu um tiro certo. Afinal de contas, a Petrobras, agora nessa semana, teve uma valorização na Bolsa de Valores. O grande fato se deu em virtude de uma indicação do Banco Morgan a respeito de um direcionamento para que se investisse na Petrobras. Claro que isso é feito de cabeça pensada, afinal de contas se espera uma divisão de dividendos ainda no decurso desse ano de quase 7 bilhões de dólares para todos os acionistas. Essa mesma expectativa ela se prolonga para o decurso do próximo ano. A Petrobras cresceu sim, teve uma valorização. Quando o mercado ele se valoriza, todas as pessoas que investem acabam tendo um melhor retorno e, por lógica, mais dinheiro circula no mercado, novos investimentos, todos crescem, a Petrobras cresce, mas o que nós queremos mesmo é que o valor na bomba, o valor direto ao consumidor, ele consiga ter a ser reduzido, fazendo com que realmente todos os setores da economia, incluindo os consumidores finais, eles possam ser beneficiados com todo esse avanço e aumento da capacidade de competitividade da Petrobras, porque afinal de contas, se teve mais lucro, aumenta a capacidade de investimentos e competitividade, e dentro dessa linha, dessas possibilidades que se assemelham, um dos reflexos é tentar fazer com que o valor chegue muito mais barato ao consumidor. Retornamos com muito mais notícias do seu Vivax News com a Andréa Volpato. Agradeço pelas suas pontuações, doutor Luciano, e agora faremos uma breve pausa e no próximo bloco traremos mais notícias. Olá, meus queridos, trago hoje para você mais uma mensagem. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Nós precisamos ter presente isso no nosso coração. Não deixe o medo, o desânimo, a fraqueza tomar conta da sua vida. Talvez você é uma pessoa desanimada diante de tantos os problemas que você tem, que você enfrenta. Vamos enfrentar esses problemas que nós temos. Vai aos poucos, tenha fé e tenha sempre presente. Diante de qualquer coisa, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Repita isso diante de todas as dificuldades que você enfrentar, diante de todos os problemas que você tem. Essas palavras nos motivam a viver a vida com mais força, com mais alegria. Essas palavras nos dão motivação para enfrentar qualquer coisa. Você vai ter a força de um leão para enfrentar aquilo que você deseja enfrentar. Então, não se esqueça, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual, pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso.
Estamos de volta com o Vivax News e neste momento vamos falar sobre o Ricardo Nunes, que destaca as propostas para a Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes, candidato à Prefeitura de São Paulo, destacou que a sua trajetória pessoal e profissional foi profundamente influenciada por as suas experiências na periferia e no uso de serviços públicos como saúde, transporte e educação. Essas vivências, segundo Nunes, moldaram a sua visão de política como uma ferramenta essencial para enfrentar a desigualdade e promover o bem-estar social. Ele acredita que a política deve estar voltada para o bem comum e a justiça social e a defesa da democracia. Nunes ressaltou a importância da saúde financeira para a manutenção de uma cidade saudável, sob a sua administração. São Paulo experimentou uma gestão financeira eficiente com investimentos significativos, aumentados. Em 2024, o investimento atingiu cerca de 18 bilhões, comparado a 14 bilhões no ano anterior e 8,5 bilhões no ano retrasado. O programa de governo de Ricardo Nunes se encontra disponível para consulta online no site do Tribunal Superior Eleitoral. Apresenta um documento de 68 páginas com diversas propostas. Entre as principais, as medidas que estão a criação de 200 salas de descompressão para pessoas com transtorno no espectro autista. O aumento do efetivo da Guarda Civil Municipal em horários e locais estratégicos. E a utilização de inteligência artificial para identificar possíveis irregularidades e combater a corrupção. O programa também inclui a implantação de um sistema de veículo leve sob trilhos para integrar diferentes modais de transporte na cidade, com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana e a eficiência do transporte público. E a equipe da Vivax News esteve presente, acompanhando de pertinho o debate organizado pelo Procentro, onde os candidatos à Prefeitura de São Paulo apresentaram suas propostas. Fique com as imagens e descubra o que o futuro reserva para a nossa cidade. Muito bom, prefeito. Iremos iniciar o nosso bate-papo aqui. A primeira pergunta se refere a um tema muito debatido no Procentro, que é sobre segurança pública. Lembrando a todos que o prefeito terá 5 minutos para responder sobre os eixos elencados aqui pelo Procentro. Um exercício de um eventual mandato, como o senhor pretende tratar o tema de segurança pública no centro da cidade? Olha, todas as pesquisas que a gente faz de todos os institutos colocam a segurança pública como o tema mais preocupante da população. Não diferente seria dos comerciantes aqui do centro. A gente já tem feito muitas coisas. Tem algo que vocês vão ver eu repetir aqui por vários momentos, de que nenhum dos pré-candidatos, com respeito a todos, vai ter uma parceria tão afinada como, no meu caso, com o governo do Estado. Por que eu faço questão de ressaltar isso? A gente tem que ter as ações da Prefeitura associadas às ações do Estado. Segurança pública, constitucionalmente, é uma responsabilidade do Estado. Mas uma cidade de 12 milhões de habitantes, outro dia eu recebi lá o presidente da Croácia, e foi muito bacana, porque eu não fui receber, então, quando é um chefe de Estado, aí vem aquelas motos, aquele pessoal com aquelas penas, aquela coisa toda, tapete vermelho, a gente conversando, quantos habitantes tem a Croácia? 3 milhões e meio. Falei, pô, é menor do que a minha Zona Norte. Então, o que é? A gente está falando da cidade de São Paulo, nós estamos falando de um país. Meu papai chegou de Portugal com 14 anos, Portugal tem 10 milhões de habitantes, nós estamos 12. Então você não vai deixar de atuar na questão da segurança, tanto é que eu vou relatar aqui para vocês o que nós estamos fazendo em parceria com o governo do Estado. Nós temos a nossa Guarda Civil Metropolitana. Então, primeiro, acho que é bom a gente deixar claro quais são os posicionamentos. Eu defendo abertamente, sempre defendi e, tocando a Prefeitura de São Paulo, eu agi com aquilo que eu acredito, que é uma Guarda Civil Metropolitana preparada, bem armada, que possa atuar verdadeiramente, não só ficar figurativo. Eu já vi pré-candidatos falando, não, o Rio de Janeiro tem o dobro do efetivo da GCM, mas anda desarmado, adianta o quê? Então não adianta nada, porque
Aqui não, aqui a gente fez o concurso público, eu coloquei ano passado mais 1.000 GCMs, esse ano 500, vou chamar agora mais 500. Hoje nós temos 7.099 guardas civis metropolitanos e a gente está ampliando a presença do policiamento na cidade, em especial aqui no centro, também com a parceria com o Governo do Estado através da Operação Delegada. Nós fizemos um aumento do valor que a gente passa para a Operação Delegada, inclusive a Operação Delegada foi criada por aquele gênio ali, o Gilberto Kassab, que nos dá a honra de estar aqui presenciando essa conversa. Foi o Gilberto Kassab que instituiu a Operação Delegada e que a gente tinha, como eu estava comentando com vocês, 400 policiais militares na Operação Delegada. Hoje, nós temos 2.400 policiais militares na Operação Delegada. Além da questão do aumento do efetivo da Polícia Militar, que o próprio governador colocou, daquilo que a Prefeitura de São Paulo tem dado a sua contribuição nessa operação, para a área do centro, por exemplo, a gente ainda adiciona 30% e ainda criamos, que é o inovador, o adicional noturno de 20%. Porque a gente não conseguia fazer de noite, então a gente colocou um adicional a mais, para poder atrair. A gente não conseguia preencher as vagas da Operação Delegada. Hoje, a gente tem mais policiais militares querendo participar do que tem disponibilidade de vaga. Então, a gente mudou esse cenário. Outra questão fundamental, só voltar um pouquinho na GCM, que eu acho que é importante, a questão da valorização. Nós demos um aumento para a Guarda Civil Metropolitana de 74% na inicial. O valor que eles recebiam adicional por trabalhar em situações especiais, por exemplo, o Centro, o IOP, o IAMO, enfim, essas operações, eles tinham um adicional de R$150 por mês. A gente passou para R$1.700. Equipamos tudo que era 22, estilingue, a gente tirou tudo isso aí. Colocamos automática, armamento pesado, com treinamento. Então, hoje, a Guarda Civil Metropolitana ela tem motivação para trabalhar. Ela tem equipamento, ela tem carro novo. Eu estou recebendo agora mais 280 veículos, 230 normais e 50 elétricos. Deve estar, já encomendei, está para chegar. Então, a gente vai ter um outro patamar, 5 minutos é muito pouco, hein? Um outro patamar da Guarda Civil Metropolitana. E eu não poderia deixar de falar, nos meus 1 minuto finais aqui, da questão do uso da tecnologia. Nós contratamos, é uma pena que eu demorei 1 ano para conseguir assinar o contrato, porque era o PSOL entrando com a ação, era a Defensoria Pública, era Ministério Público, era Tribunal de Contas, mas enfim, a gente conseguiu superar e conseguimos fazer a contratação do Smart Sampa, que vai ser o maior programa de monitoramento da América Latina, talvez do mundo, porque a gente pegou tudo o que tinha de tecnologia nas grandes cidades que melhoraram a sua questão de segurança e trouxemos para esse programa nosso. Por exemplo, inteligência artificial, reconhecimento facial, identificação de placa com registro de roubo e furto. Nós vamos ter 20.000 câmeras na cidade. Já tem instalado mais de 12.000 câmeras. No dia 4 ou dia 5 eu vou apresentar para vocês a central de monitoramento, que vai ser na rua 15 de novembro. Acabou o tempo. Deixa eu rapidinho, depois você desconta do próximo. Pode deixar, prefeito. Vai ser na 15 de novembro. Eu ia fazer aqui no prédio dos Correios, porque está aí abandonado esse prédio, só tem uma agência ali no térreo. Na gestão passada, do presidente passado, eu ia comprar esse prédio por 74 milhões, aí mudou o presidente, aí o presidente do Correio me procurou e falou que não ia vender mais, porque os funcionários têm um amor pelo prédio. Eu falei, mas eu não vou demolir o prédio, eu vou dar uso ao prédio. Enfim, uma complicação danada, a gente perdeu tempo, mas dia 4 ou dia 5 a gente inaugura a central de monitoramento. Nós vamos ter o maior sistema de monitoramento do nosso país, da América do Sul. Serão 20.000 câmeras, que vai dar um outro patamar do nível de tecnologia para auxiliar os agentes da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana na segurança da cidade. Cofundador da Meta, se torna o brasileiro mais rico da história. Eduardo Saverin, cofundador da Meta, alcançou um marco histórico ao se tornar o brasileiro mais rico de todos os tempos. De acordo com o ranking divulgado pela Forbes, Saverin, de 42 anos, viu seu patrimônio saltar para impressionantes em 155,97 bilhões.
após uma valorização superior a 75% nas ações da Meta nos últimos 12 meses. Este crescimento significativo nas ações da gigante tecnológica, que controla plataformas como Instagram, Facebook e WhatsApp, permitiu que Saverin ultrapasse a marca dos 150 bilhões, um feito inédito para o brasileiro. O avanço das ações das grandes tecnologias nas bolsas americanas tem influência fortemente do ranking da Forbes, destacando o impacto do setor de tecnologia na lista dos mais ricos. Saverin assumiu a liderança superando o Vic Safra, do Banco Safra, que anteriormente detinha o título do brasileiro mais rico. E o desempenho robusto das ações da Meta refletiu-se diretamente no aumento substancial do patrimônio de Saverin, consolidando sua posição como o indivíduo mais rico do Brasil na história. Vamos falar sobre o IPCA 15, que desacelera em agosto. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que previa a inflação oficial do país, subiu 0,19%, desacelerando em relação à alta de 0,30%, registrada em julho. Esta foi a menor variação desde julho de 2023, com a pressão dos preços dos combustíveis, especialmente da gasolina, que aumentou 3,33%, sendo parcialmente compensada pelas quedas nos preços dos alimentos. O impacto dos combustíveis contribuiu com 0,21 ponto percentual para o IPCA 15, enquanto as passagens aéreas e a redução nos preços dos alimentos ajudaram a conter a inflação. A inflação acumulada em 12 meses caiu para 4,35% em agosto, após 2 meses consecutivos de alta. A meta de inflação para 2024 do Banco Central é de 3%, com um teto de 4,50%. O IPCA 15 foi alinhado com as projeções do mercado, o que não introduziu novas volatilidades econômicas, como Luiz Otávio Leal, da G5, que mantém a expectativa em uma alta de 0,25 ponto percentual na taxa Selic para setembro, com mais 2 elevações previstas para novembro e dezembro. Os preços dos alimentos representaram umas quedas significativas, especialmente no tomate, na cebola, batata inglesa e contribuiu para um alívio na inflação. A energia elétrica residencial registrou uma queda de 0,42% em agosto, em contraste com a alta de 1,20% em julho. Beneficiada pela mudança e a bandeira verde, analistas projetam um possível arreferenciamento adicional do IPCA, com uma desaceleração dos preços administrados e uma desaceleração também menos intensa nos preços dos alimentos. Agora continuamos com os comentários do Dr. Luciano, que fará uma análise acerca do IPCA 15. André, é muito importante nós falarmos que nesse mês nós tivemos uma pequena desaceleração do IPCA. Isso veio muito movido em virtude de uma queda significativa no preço do tomate, cenoura, batata inglesa e cebola, o que fizeram com que se tivesse um alívio substancial na inflação. Nós não podemos esquecer que nós estamos vindo de meses subsequentes com pequenos aumentos. Enquanto se desacelera, não significa que está mais barato, mas que, atento aos aumentos que se tiveram, teve uma pequena queda, e é claro que nós temos que festejar isso, torcendo para que no mês de setembro continue esse patamar de queda do IPCA, continue o controle da inflação e, acima de tudo, que aumente, em virtude da diminuição dos preços, a capacidade aquisitiva de toda a população brasileira. Retornamos com muito mais notícias do seu Vivax News. Agradeço, Dr. Luciano, pela sua contribuição e vamos para mais um breve intervalo e voltamos em instantes com mais notícias. Olá, meus queridos, trago hoje para você mais uma mensagem. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo.
Nós precisamos ter presente isso no nosso coração. Não deixe o medo, o desânimo, a fraqueza tomar conta da sua vida. Talvez você é uma pessoa desanimada diante de tantos os problemas que você tem, que você enfrenta. Vamos enfrentar esses problemas que nós temos. Vai aos poucos, tenha fé e tenha sempre presente. Diante de qualquer coisa, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Repita isso diante de todas as dificuldades que você enfrentar, diante de todos os problemas que você tem. Essas palavras nos motivam a viver a vida com mais força, com mais alegria. Essas palavras nos dão motivação para enfrentar qualquer coisa. Você vai ter a força de um leão para enfrentar aquilo que você deseja enfrentar. Então, não se esqueça, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual, pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso. Dividendos da Vale para o resto do ano. A Vale se destacou como a terceira maior pagadora de dividendos no primeiro semestre deste ano, distribuindo 12,4 bilhões. No entanto, especialistas indicam que o valor dos proventos futuros pode ser reduzido devido a vários fatores. A principal razão é a queda no preço do minério de ferro, que atingiu a menor cotação em 14 meses, em grande parte devido ao enfraquecimento do mercado imobiliário. Na China, o importante importadora de mercado, esse cenário afetou negativamente a geração de caixa da empresa, como observa Matheus Falsi, sócio da ONE Investimentos. Além da pressão nos preços das mercadorias, a Vale enfrenta desafios relacionados ao processo de reparação pelo rompimento da barragem de Mariana, ocorrido em 2015, em julho. E a empresa, junto com BHP e Samarco, propôs um acordo de 140 bilhões para o desastre. A incerteza em torno desse acordo pode levar a Vale a adotar uma postura cautelosa em relação à distribuição de dividendos, conforme apontado pelo BTG Pactual, e a corretora também destaca que a empresa pode estar priorizando a redução na dívida líquida, atualmente na faixa de 10 a 20 bilhões de dólares, o que limita a capacidade de distribuir proventos extraordinários. No final de julho, a Vale anunciou o pagamento de 8,94 bilhões em juros sobre capital próprio, ressaltando um rendimento de dividendos de 3,5% para o semestre. A expectativa para os rendimentos anuais é de 7 a 8%, abaixo dos 12,35% nos últimos 12 meses. Apesar dos desafios enfrentados, Hugo Baeta, analista da AF Investimento, analisa que a Vale mantém um balanço sólido, uma política de dividendo sustentável, com pouca dívida e um baixo custo de produção, o que sugere é que a empresa continuará a distribuir uma parte significativa de sua geração da caixa para os acionistas. Agora vamos falar sobre os incêndios e a seca que agravam a crise na produção de cana-de-açúcar em São Paulo. A situação das lavouras de cana-de-açúcar em São Paulo já fragilizou pela seca prolongada, que foi gravemente piorada pelos recentes incêndios no interior de São Paulo. Os incêndios não apenas destruíram a cana, mas também que estava pronta para a colheita, mas também queimaram a rebrotas,
que serão utilizadas na próxima safra. De acordo com José Guilherme Nogueira, o CEO da Organização de Associações de Produtores de Cana-de-Açúcar do Brasil, e Maurício Murucci, analista das safras e mercados, essas perdas terão impactados significativos sobre o custo de produção e a produtividade, além de poder influenciar os preços do açúcar e do etanol. Com a seca persistente até setembro, a previsão para a produção da cana-de-açúcar em São Paulo foi reduzida de 420 milhões de toneladas para 370 milhões de toneladas, uma queda de 12%. A seca já havia diminuído a quantidade de açúcar na cana, resultando em uma redução na EBITDA da companhia. O recente incêndio que afetou 59 mil hectares e queimou cerca de 5 milhões de toneladas de cana aumentará ainda mais a necessidade de replantio e reduzir a produtividade das futuras safras. Além dos impactos inéditos sobre a colheita, o fogo e a seca devem refletir no preço do açúcar e do etanol ao consumidor final. A cotação do açúcar na Bolsa de Nova York subiu 3,5% na segunda-feira e continuou em alta na terça-feira, impulsionada pelas notícias dos incêndios e pela seca em curso. O impacto sobre o preço do etanol deve ser sentido cerca de 15 a 20 dias, conforme o processamento da cana afetada. As ações das americanas oscilam após o grupamento. As ações das americanas apresentam forte mudança nesta última semana de agosto, após o grupamento na proporção de 100 para 1, após a hora em leilão. Os papéis chegaram a subir 40,60%, sendo negociados às 7,3 às 12 horas e 15 minutos, horário de Brasília, mas logo retornaram ao leilão. Na sessão anterior, os ativos haviam fechados a 0,05 centavos, marcando uma queda histórica de 99,58%, desde os 12 registrados antes da revelação do rombo contábil bilionário. Os papéis das americanas, que já estavam sendo negociados a centavos, afundaram sua queda após a divulgação do balanço do primeiro semestre e o encerramento do período lock-up. Para alguns credores, o rombo contábil de 20 bilhões, revelado em janeiro de 2023, levou uma crise que forçou varejistas a pedir a recuperação judicial. No último pregão, antes da revelação do rombo, as ações fecharam a R$ 12,00, caindo para R$ 3,15 seguintes. Recentemente, o Conselho da Administração das Americanas homologou parcialmente um aumento de 24,5 bilhões como parte do plano de recuperação, que inclui a emissão de novas ações a R$ 1,30. Agora eu convido o Dr. Luciano para comentar sobre as ações da Americana. Importante a posição, Andréia, do aumento das ações das lojas americanas, que chegaram a valer centavos após todas as fraudes contábeis que foram colocadas de uma maneira muito certeira para todo o mercado. Agora, é claro, todos aqueles que estão na gestão da recuperação das lojas americanas acabaram de fazer uma emissão de novas ações a um preço um pouquinho mais elevado. O caminho é para que se consiga realmente uma recuperação das lojas americanas, para que ela consiga ter o seu aumento substantivo e consiga novamente voltar a competir entre os grandes no protagonismo do cenário mundial. É muito importante todas as manobras positivas que estão sendo feitas e, é claro, tudo isso faz parte do plano de gestão da recuperação das lojas americanas e a gente espera que se tenha todos os sucessos. Agora, é claro, se você vai investir nas ações, nunca esqueça de muito cuidado, fazer uma análise de tudo que está por trás, por mais que as ações ainda estejam num preço bastante pequeno, não coloque todos os seus ovos nessa cesta, faça uma mixigenação e de repente vá lá e faça pequenas compras, analisando muito de próximo o seu perfil. Não podemos esquecer que as ações da Americana tiveram um despencar nos últimos anos de mais de 90%, e é claro, esse pequeno acréscimo ele é um alento para todos
aqueles que um dia já investiram e, é claro, para agora as novas ações que são colocadas no mercado e uma capacidade de tentar trazer novamente valores, trazer novamente dinheiro para que as lojas americanas possam entrar no rumo e se recuperar. Retornamos com mais notícias do seu Vivax News com a Andréa Volpato. Agradecemos pelos seus excelentes comentários, doutor, e esperamos vocês amanhã às 19 horas para mais uma edição do Vivax News. Uma boa noite e até lá.